Imagina um livro que tu vai ler e ter uma raiva e um desespero a cada página que passa, mas que a gente precisa ler para a gente saber o tamanho do buraco que a gente tá e eventualmente buscar alternativas para sair dele. Então, é desse livro que a gente vai falar hoje. O País dos Privilégios, os novos e os velhos donos do poder, escrito pelo Bruno Caraza. O Bruno teve aqui no primeiro episódio lá no 89 para falar sobre financiamento de campanhas eleitorais. E ele já tinha anunciado esse livro naquela época. E o que devia ser um livro vão virar três. E dessa vez saiu o primeiro volume. E o Bruno, nesse primeiro volume, vai enfrentar como o setor público captura a máquina para montar seus privilégios e o estrago que esses privilégios causam na sociedade brasileira em termos de desigualdade, de peso do Estado e de aprofundamento dos problemas que a gente tem. Então, é uma conversa bem interessante. A gente começa um pouco de abstrato e a gente vai depois ficando cada vez mais concreto. O Bruno vai mostrando os exemplos de como essas coisas vão se perpetuando. E conversa muito bacana. O Bruno é um cara competentíssimo, o cara tem formação no direito, tem formação na economia. Acho que o doutorado dele é na economia, o mestrado dele é no direito, alguma coisa assim. Enfim, a conversa ficou maravilhosa, cara. Eu acho que recomendo que você escutem até o final. Escute por partes, porque as raivas são grandes. A gente vai passando esse tipo de coisa. E é isso aí. Lembrando que este podcast é apoiado por vocês e eu só continuo aqui conseguindo produzir porque eu tenho a ajuda de vocês aqui para conseguir manter este projeto de pé. Então, se você gosta do 11, se o 11 faz parte da sua formação, se o 11 te ajuda a ficar mais capacitado nos debates públicos, nas suas produções, no que você escreve, no que você consome, dá uma conferida aqui na descrição do episódio. Você vai achar aí, além do sumário, com toda a descrição de tudo que tem aqui, de todos os materiais que a gente tratou, linkado com todas as referências que a gente citou, que a gente usou e que foram recomendadas por mim e pelo Bruno. Você vai achar também o link para o nosso Apoia-se. E lá você tem acesso antecipado aos episódios, você pode receber livros da nossa curadoria. Enfim, qualquer valor que você possa ajudar a gente contribui bastante e ajuda a manter o projeto de pé. Lembro também que esse podcast tem dois generosos apoiadores, patrocinadores, que são a Contracorrente e o Ouso Saber. Contracorrente todo mundo já conhece, editora do meu coração. Contracorrente disponibilizou pra gente um link, um cupom de desconto de 25%. Tá aqui na descrição também para quem quiser acessar. É o 11 Supremos 25, se eu não me engano, mas você pode conferir aqui na descrição. E aí você tem acesso ao catálogo inteiro da Contra, tudo que você quiser comprar, e a gente recebe comissão em cima desse cupom. A Contra, pessoal, vocês já sabem, já trouxe vários autores dela aqui. Inclusive, estou terminando de traduzir um livro que eu espero que seja lançado por ela também. E vocês sabem a proximidade que eu tenho, o tempo que eu trabalho com eles já. E eu só costumo tomar como patrocinadores aqui gente que tem um conteúdo que eu consumo, porque eu acho que não faz muito sentido de alinhar com o podcast algo que eu não consumo ou que eu pelo menos não tenha consumido. E o nosso segundo patrocinador é o Ouse Saber, do meu querido Felipe Augusto. Nas minhas épocas de concurseiro, eu assinei o Ouse, consumi alguns cursos lá do Ouse. Eu gosto muito do Felipe, que é um cara muito competente. Quem quiser tirar a prova, tem 3 episódios com ele aqui. Tem um episódio, acho que é o 42, sobre o caso Luffy. Tem um episódio, acho que é o 19, sobre doação de sangue sobre pessoas homossexuais, a decisão do Supremo. E o último, mais recente, foi sobre procedimentalismo e substancialismo. O Felipe é uma máquina, cara super competente, e ele coordena o Ouse Saber aí, que já aprovou acho que mais de 5 mil pessoas nas grandes carreiras aí de magistratura, Ministério Público, Defensoria e Delegado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. E meu nome é Davi Sobreira, esse é o 11 Supremos. Queridos, hoje é um episódio para desagradar muita gente, meu Deus do céu, o tipo de episódio que eu gosto de fazer. Eu tô esperando esse livro sair desde o episódio, acho que 85, 86, que o Bruno teve aqui pela primeira vez, falando do financiamento de campanhas eleitorais. E hoje a gente vai falar aí de uma pretensão de sucessão do Raimundo Fauro, do livro do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, uma grande pretensão, que o Bruno escreveu primeiro do que acho que vão ser 3 volumes do País dos Privilégios.
Bruno aí tem uma interseção na formação, tanto no direito quanto na economia. E aí, antes da gente começar, eu quero não só que ele se apresente, mas que ele fale um pouquinho também da experiência desse livro e das anedotas que foram rendendo quando esse livro foi publicado. Bruno, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente de novo. O microfone é seu. Oi, Davi, prazer estar aqui com você, com os assinantes, os ouvintes e agora também os espectadores, né, do Onze Supremos. Admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória. É muito bacana mesmo, acho que é realmente até motivador aí para os jovens pesquisadores brasileiros, assim, ver tudo que você conseguiu, né, graças a esse canal aqui, que agora já é um canal, né, que você construiu ao longo do tempo, tanta gente boa, de renome que você convidou e sempre conversas assim muito profundas, né, com muito significado. Então, fico muito feliz de estar aqui de volta para falar do meu trabalho e do que eu já pesquisei e ando pesquisando agora com essa trajetória aí do país dos privilégios. É, bom, você perguntou, né? A ideia, né, do projeto começou, acho que já há uns 5, 6 anos. Eu tinha publicado em 2018, que até foi o assunto, né, da minha primeira participação no podcast, um livro chamado Dinheiro, Eleições e Poder: As Engrenagens do Sistema Político Brasileiro, que saiu pela Companhia das Letras, que é um livro que se baseia na minha tese de doutorado, mas desde então eu venho acalentando essa ideia de condensar num livro um panorama geral sobre isso que eu chamo que é o país dos privilégios, que é uma forma que eu encontrei assim de criticar mesmo uma forma de atuação do Estado brasileiro que, que por meio de uma série de benesses tributárias, de políticas públicas, de decisões judiciais, de decisões administrativas, de alocações do orçamento, de leis que criam direitos e deveres, né? O Estado brasileiro, na minha opinião, ele cria uma série de benefícios específicos para algumas categorias, sejam setores empresariais, sejam categorias profissionais, do setor público e do setor privado, sejam classes sociais, sejam profissões. O Estado brasileiro, então, ele cria esses benefícios especiais para alguns grupos, e é isso que eu chamo, né, coloco nesse guarda-chuva dessa expressão dos privilégios. Essa forma de atuação do Estado brasileiro acaba aprofundando dois dos grandes problemas que eu acredito que são causas desse subdesenvolvimento brasileiro, né, que é a imensa desigualdade de renda que a gente tem no Brasil, de um lado, e a ineficiência econômica de outro, né? Então, isso é algo que sempre me incomodou, muito antes de eu começar a pesquisar sobre isso, né? Eu sou economista de formação e passei praticamente 20 anos trabalhando no governo federal, em vários órgãos do Ministério da Fazenda, trabalhei também no CAD. Então, eu via muito essas decisões sendo tomadas pelo Estado brasileiro, isso me incomodava. E como pesquisador também, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui esbarrando nessas questões, né? De como que, é, principalmente depois que eu resolvi, né, seguir a minha trajetória no direito, né? Isso foi ficando claro, né? Que como que, inclusive, o direito brasileiro, ele é instrumento, né, dessas ferramentas de concentração de renda que a gente tem aqui no Brasil. Então, surgiu a ideia de condensar vários desses casos e causos sobre a criação de privilégios pelo Estado brasileiro, concedidos pelos três poderes, né?
executivo, legislativo e judiciário, com a ideia de dar um panorama, né? Então, a ideia era escrever um livro, que se chamaria O País dos Privilégios, e também mostrando como que esses privilégios são concedidos, né? A atuação dos lobbies, né? As pressões que são exercidas por esses grupos de interesses junto aos representantes do Estado. Então a ideia era fazer um raio-x disso, né? Nada muito original, mas a ideia era realmente condensar isso num documento único, né, para mostrar que, olha, isso acontece em várias frentes de atuação do Estado. Mas aí, à medida que a pesquisa foi avançando, eu vi que acabaria virando o próprio os donos do poder do Faoro, né? Faoro ou Fauro, né? Sempre tem essa discussão sobre o nome, né? Eu sempre li como Faoro, mas muita gente se refere a ele como Eu, Fauro. eu Eu também, falo Faoro. até eu escutar o professor Oscar Vilhena Vieira chamando Faora, chamando Fauro, eu, tá bom. Acho que o Deve pessoal de ser São Paulo contemporâneo. fala mais Fauro, mas eu sempre tive como referência Faoro. Ele escreveu uma obra aí de mais de 1.000 páginas, né? E eu fui vendo que se eu fosse colocar esse panorama todo, né, num livro só, ia beirar as 1.000 páginas. E aí a gente optou por dividir em 3 volumes, por isso a ideia de fazer uma trilogia. Esse que saiu agora em julho desse ano é o primeiro volume, trata dos privilégios dentro do Estado brasileiro, né, para as carreiras da elite do setor público brasileiro. E estou trabalhando agora para terminar o segundo volume, que trata dos privilégios empresariais. E, finalmente, eu vou tratar no terceiro volume dos privilégios que aprofundam as desigualdades de renda, né? Então, eu brinco que é o privilégio dos ricos e dos super ricos no Brasil. Então, a ideia então é ter esses 3 volumes Programa de lançados transferência aí. dos pobres para os ricos, né? Eu acho que Exatamente. o Marcos Lisboa, que gosta de brincar, ele, rapaz, a gente não é pobre por conveniência, não. Isso daqui é trabalho de profissional. Nosso O país dá trabalho errado duro porque é de trabalho de séculos, né? profissional. É, mas é um trabalho de séculos mesmo, que inclusive o Faoro retratou muito bem na obra dele, né? Que eu recupero os paralelos, né? E que continua hoje em dia nas várias decisões que são tomadas. Praticamente toda semana a gente tem alguma decisão sendo tomada no Brasil que aprofunda esse processo de ineficiência econômica de um lado e de grande concentração e desigualdade de renda de outro. Maravilha. Eu vou entrar quase num clichê do podcast aqui que o pessoal diz que eu falo muito isso, mas eu acho que é importante. Vamos tirar a sujeira da mesa e vamos estabelecer conceitos, porque eu acho que é importante. Vamos começar por que tu entende de privilégio, porque tem isso daqui tem a sociologia explica, a psicologia explica. Quando uma coisa é incutida numa lei e a lei passa muito tempo vigendo, não é incomum que isso mexa com a percepção que a população tem, que vai fazendo uma transmutação da lei com um sentido de moralidade. E a pessoa começa a achar que o que está naquela lei necessariamente é certo, necessariamente é bom, necessariamente é moral. Então, isso, quando a gente vai falar de privilégios, é muito comum. Então, por exemplo, quando você vai falar com um juiz que 60 dias de férias é absurdo, é a mesma coisa que você matar ele. Porque ele acha que aquilo ali é uma coisa que ele deveria ter de toda a história, como se aquilo ali não tivesse sido uma construção de lobby derivado de um sistema de castas que acabou resultando naquilo. Aquilo ali não foi providência divina e aquilo ali a gente não foi um acordo, não, aquilo ali foi lobby. Não foi a sociedade que disse, ah, vocês trabalham demais. E eu acho que juiz trabalha muito, a galera que é séria. Pessoal, não tô com desrespeito nenhum com os juízes, certo? Juiz trabalha pra caramba, promotor trabalha pra caramba, defensor trabalha pra caramba, delegado trabalha pra caramba. Mas a gente precisa ser honesto quando a gente vai discutir as coisas. Então, quando a gente diz que 60 dias de férias é uma coisa
pelo menos por baixo, questionável, a gente não está dizendo que não existiu na sociedade um consenso de dizer, os pobres dos juízes, um salário de 35, 45, 40 mil reais é muito pouco. Vamos dar para eles mais 30 dias de férias, porque eu acho que eles trabalham muito. Não, isso não foi um consenso da sociedade. Isso é um conjunto de lobbies que foi feito que resultou naquilo ali. Por quê? Porque os caras têm muito poder de pressão. Do mesmo jeito que um Sim. auditor, um conjunto de auditores de uma receita pode fazer a mesma coisa, porque senão o Estado para de arrecadar. Eu gosto muito de, né, você perguntou aí, né, da definição de privilégios, né? Eu acho que uma boa forma da gente começar essa conversa é indo na raiz da palavra, né? Privilégio, muita gente não percebe isso, né? Mas se você pega o significado lá do latim, vem de lei privada, né? Que explica muito bem esse sentido que a gente está falando aqui, né? Quando a gente estuda lá das primeiras lições do direito, né? Que a lei ela é geral, ela é abstrata, ela se destina a aplicar a todas as situações, a todas as pessoas, né? De modo abstrato, né? Quando você tem uma lei que é criada para beneficiar algum grupo em específico, né? E aí, tanto vale uma categoria profissional, né? Como a gente está falando aqui dos juízes, né? Ou de uma determinada empresa, ou setor econômico, ou alguma classe social, ou alguma região do país, né? Na verdade, você está criando todo um conjunto de direitos criados especificamente para aquele grupo social. E muitas vezes esses direitos, esses privilégios, né, eles são criados por meio de todo um conjunto aí de técnicas de convencimento, de pressão, né, que a gente ciência política trabalha muito bem esse conceito, né, que é o conceito de lobby, né, que é a pressão exercida, né, a atuação de grupos de interesses que utilizam de diversas armas, lícitas e ilícitas, algumas mais transparentes, outras menos, né, que no Brasil Morais é e bastante, imorais. isso, que no Brasil é muito ainda mais difícil ainda lidar com isso, porque essa atividade do lobby sequer é regulamentada no Brasil, né? Mas ele ocorre. É bom dizer, inclusive, que ele é parte da democracia, né? Fazer lobby é exercer a democracia. Não tem nada a priori de errado nisso, né? Os grupos de interesses, eles faz parte da democracia que as pessoas se organizem e vão à luta para defender os seus interesses, né? Isso vale para grupos ambientalistas, isso vale para a associação de moradores de uma comunidade periférica que organiza um abaixo-assinado para ter tratamento de esgoto na sua região, né? E vale também para grandes empresas que defendem os seus interesses, né? A forma como isso acontece é que no Brasil, em especial, né, ela é desigual. Então, alguns grupos têm maior poder de pressão, maior poder, maior articulação com o poder, né? Maiores conexões políticas, econômicas com os representantes do poder, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, e acabam criando esses privilégios a favor deles, né? Nem sempre esses privilégios são negativos, alguns deles, inclusive, se justificam, né? Por exemplo, você ter algum tipo de regime tributário específico para uma determinada região, para ela, com o tempo, ela se desenvolver, isso faz sentido do ponto de vista econômico, social e até mesmo político, né? Agora, muitas vezes esses privilégios eles são criados sem nenhuma justificativa lógica, sem nenhum estudo prévio sobre o seu impacto, muitas vezes eles são concedidos sem nenhuma transparência,
por métodos muitas vezes bastante obscuros e, inclusive, questionáveis do ponto de vista da moralidade, né? Então, o que eu procuro mostrar nesse meu trabalho é como que muitos desses privilégios eles são criados, concedidos, distribuídos para esses grupos, como que esses lobbies se organizam e tento chamar atenção para que a gente precise colocar, primeiro, chamar atenção para vários desses abusos, né? Porque muitos desses privilégios são situações mesmo que são, inclusive, revoltantes para o, né, pro brasileiro em geral, né, para o pagador de impostos no Brasil, né, pro cidadão, né, que leva uma vida difícil com serviços públicos que são, deixam muito a desejar, né? Então, muitos desses privilégios eles são indevidos, muitos desses privilégios eles atravancam o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E muitos desse e todo esse processo, né, uma coisa que eu também gosto de chamar atenção no trabalho é que a gente precisa regulamentar as formas de atuação das autoridades, os processos de discussão legal, os processos de tomada de decisão judicial, né, para que eles sejam mais transparentes, para que eles sejam mais participativos, para que você dê espaço nesses processos para ouvir o outro lado, né? Geralmente é o lado que paga a conta, né? Então, o objetivo de todo esse processo é lançar luz para essa forma de atuação do Estado brasileiro, que, a meu ver, ela deixa muito a desejar e que contribui muito para que o Brasil não seja esse país que a gente almeja, né? Pessoal, rapidinho só para interromper seu episódio. Não deixa de que você estiver escutando nesse momento, dá uma inscrição aqui no canal do YouTube ou na plataforma de áudio que você estiver fazendo. Deixa aquele like se você estiver gostando, claro, se não, deixa o joinha para baixo. E aquele review nas plataformas de áudio. Ajuda bastante a gente a continuar divulgando o projeto. É isso. Bruno, a gente já deu uma passada pelas duas primeiras perguntas que eu queria fazer, que é justamente até como os privilégios, eles vão. Acho que é quase auto-evidente. Acho que essa minha pergunta ela fica até sem sentido. Mas eu acho que é bom a gente passar por ela, Bruno, porque no livro tu dá a dimensão dos valores. E aí é com essa dimensão dos valores que a gente entende como é que esses privilégios eles vão contribuindo para esse nosso sistema de desigualdades, que o dinheiro que devia estar na base está no topo. Nesse primeiro volume em especial, né, que eu trabalho os privilégios dentro do serviço público, né, eu procurei realmente mostrar como que algumas categorias específicas do funcionalismo público brasileiro elas se descolam não é só da realidade brasileira, né, que é um país muito desigual, mas inclusive da própria realidade do serviço público em si, né? E eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, né, porque muitas vezes as pessoas colocam num balaio só, né, como todos os servidores públicos como privilegiados, né? Mas quando a gente olha a realidade do Estado brasileiro, né, seja no âmbito dos municípios, dos estados ou do governo federal, a gente vê que a grande maioria dos servidores públicos brasileiros, o Instituto República.org fez um levantamento mostrando que algo em torno de 70% dos servidores públicos brasileiros ganham menos de R$ 5.000. Então, quando a gente olha os servidores públicos, sobretudo aqueles servidores públicos que estão ali na base ou que estão na linha de frente de atendimento direto ao cidadão, né? Se você pega, por exemplo, uma professora de escola pública, se você pega uma enfermeira ou mesmo um médico do SUS, né? E compara com uma pessoa com
a mesma escolaridade, a mesma experiência, né, todas as mesmas características, né, os economistas têm vários estudos mostrando isso, né, a gente percebe que, em geral, o servidor público nessas atividades, sobretudo educação, saúde, assistência social, ele recebe no setor público menos do que a sua contraparte, né? O outro profissional, né? O outro professor, o outro enfermeiro, o outro médico, o assistente social que atua no setor privado. Então, essa é a realidade da imensa maioria dos servidores públicos E aí, brasileiros. quando você fala isso, é automático que a resposta seja: não, mas o serviço público ele tem que ter bons salários para atrair os melhores profissionais. Isso. Aí a gente começa a caminhar para o argumento que é construído por essas carreiras, que são carreiras bastante influentes, bastante bem articuladas, organizadas, com um poder de pressão muito grande, muito conectadas com os políticos, né, com as autoridades, que são essas carreiras da elite, né, que eu chamo da elite do serviço público brasileiro, que usam justamente desse tipo de argumento, né, de que você precisa remunerar bem esses servidores públicos dessas carreiras, essas pessoas dessas carreiras, elas passaram por um concurso público muito concorrido, então elas merecem ter um rendimento maior, elas atuam em atividades que são atividades mais nobres, né, fundamentais para o funcionamento do Estado. Né? Então, todas essas carreiras, né, que são localizadas aí em poucas áreas do Estado brasileiro, basicamente são as carreiras jurídicas. Né? Isso vale para as carreiras jurídicas tanto do judiciário, óbvio, principalmente os magistrados e os membros do Ministério Público, mas as carreiras jurídicas do executivo, tanto defensoria quanto a advocacia pública, quanto as consultorias jurídicas também do legislativo, ou mesmo as carreiras ligadas aos tribunais de conta. Então, essas carreiras, basicamente as carreiras jurídicas, as carreiras fiscais. Então, os auditores fiscais de estados, municípios e do governo federal, sobretudo, e as carreiras do núcleo financeiro, né? Chamar assim, né? As carreiras, por exemplo, do Banco Central, do Tesouro Nacional, carreiras de gestores governamentais, né? As carreiras orçamentárias. Então, essas carreiras, elas se blindam com esses argumentos e elas acabam, então, obtendo, junto ao Estado brasileiro, um tratamento que é muito diferente do tratamento concedido para a grande maioria dos servidores públicos. Né? E esses argumentos, né, que você citou, né, são, né, você tem que remunerar bem essas carreiras, sem dúvida nenhuma. Essas pessoas elas passaram por concursos públicos muito concorridos, sem dúvida nenhuma, isso tudo é verdade, né? Essas atividades são atividades nobres, né? São Mas atividades lembrando que o nobres, concurso é né? extremamente concorrido, não só por causa de uma questão histórica, mas também por causa do lobby que foi construído que permitiu que a carreira fosse tão atrativa. E aí o pessoal Claro, fica dizendo: claro. ah, não, se tirar esses benefícios aqui, não vai ter mais juiz. Quer apostar? Quando você começa a problematizar todos esses argumentos, né, você começa a expor essa situação de privilégios. Né? Nós não estamos aqui, eu não estou defendendo, né, que os integrantes dessas carreiras devam receber o salário mínimo. Né? É óbvio que essas carreiras têm que ser bem remuneradas mesmo. Né? Mas a gente tem, na estrutura do Estado brasileiro, na nossa própria Constituição, a gente tem limites, inclusive relacionados à proporcionalidade, à razoabilidade, né? A essa pretensão de ganhos dessas carreiras, né? Então, não é à toa que a nossa Constituição, desde a sua origem, ela tem vários dispositivos que foram sendo alterados ao longo do tempo que estabelece um teto remuneratório para o serviço público. Né?
O que a gente tem visto nos últimos tempos é que essas carreiras elas começaram a ver esse teto remuneratório do serviço público, que hoje, né, é o subsídio dos membros, né, do Supremo Tribunal Federal, começam a ver esse teto como uma meta a ser perseguida, né? Com um piso, Então, uma laje. e a Ah, partir disso, como um piso a ser, inclusive, ultrapassado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, e os dados mostram, né, que praticamente 9 em cada 10 magistrados brasileiros, 9 em cada 10 membros do Ministério Público Brasileiro ganharam mais do que os ministros do Supremo no ano passado, a gente começa já a verificar que esse nível de razoabilidade está sendo perdido, né? Quando você vê, por exemplo, o lobby das carreiras da advocacia pública, ou, por exemplo, das carreiras do fisco, né, os fiscais da Receita, criando aí novas formas de remuneração, né, como os honorários de sucumbência, como os bônus de produtividade, né, buscando receber o mesmo que o ministro do Supremo, né, ou até surgindo a brecha, ainda transforma a passando verba esse em teto. indenizatória, né? Exatamente, com todos esses subterfúgios de se tornar verba indenizatória e não pagar, inclusive, imposto de renda, como muitos desses penduricalhos do Judiciário do Ministério Público são, você começa então a perder esse senso de realidade no Estado brasileiro, né? Lembrando também que quando a gente fala, né, do argumento aí que você mencionou de se passar num concurso público concorrido, né? Sendo que praticamente nenhuma dessas carreiras tem processos de avaliação periódica de desempenho, né? Fora que O você já entra na simples carreira com o salário no topo. muito próximo Você, do teto, né? você já entra com o salário no topo, Exato, qual é o estímulo que você tem para continuar crescendo na carreira? O estímulo que você exato. tem é para fazer lobby e ultrapassar aquilo aí de alguma forma. Sim. Você cria um Então a estímulo gente espúrio. Você cria um estímulo espúrio. Então, assim, na verdade, o que eu estou propondo na discussão, né, do livro é que a gente precisa, inclusive, repensar as estruturas dessas carreiras. A gente precisa pensar em carreiras no serviço público, onde você entre no serviço público com um patamar mais baixo de remuneração, que haja um plano de carreira para que a pessoa, ao longo da sua trajetória aí de 20, 30 anos, que se espera que você fique no serviço público, você vai galgando aí os degraus à medida que você é avaliado de acordo com a sua produtividade, de acordo com as suas entregas, de acordo com o retorno que você dá para a sociedade, as capacitações que você faz, as certificações, né? E de forma que no final da sua carreira você se aproxime ao topo da remuneração do serviço público, tá? Mas a forma como a gente tem hoje, né, em que um juiz recém-ingresso na carreira, né, que acabou de passar no serviço público, muitos deles acabam ganhando mais do que o ministro do Supremo, né, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico, né? E o que é pior, aí, Davi e vocês que estão E ainda acompanhando, né? tem, desculpa estar te cortando, Bruno, mas é Não, porque é um tema que vai trazendo, vai fazendo a gente trazer esses pontos, e se a gente não trouxer, a gente acaba se perdendo, porque é tanta coisa para tratar dentro dessa perspectiva. Mas o ponto que eu ia falar era que ainda tem a ideia de que passou num concurso público, geralmente o pessoal que passa tá a menos de 30 ou menos de 35 anos, maioria, e aí automaticamente a pessoa é levada a 1% mais rico do nosso país. As pessoas têm uma perspectiva, uma percepção muito distorcida da riqueza do país e muito construída em cima de narrativa. E isso serve para os dois lados do espectro político e para todos os níveis de riqueza. A pessoa acha que um cara que ganha R$ 5.000 é o famoso que usam na internet, é o pobre premium.
O pessoal, a gente vive num país muito pobre. A ideia de riqueza, ela tem que ser enxergada contextualmente. Então, quando você fala para uma pessoa que ganha 25 mil é rica, a pessoa, não, classe média alta. Não, meu amigo. O fato de existir uma pessoa que ganha 100 mil, 200 mil por mês não quer dizer que faz que o cara de 25 mil seja pobre. O cara tá no 1% mais rico. É. Eu acho que era inclusive esse ponto que eu queria destacar, né? Que primeiro, eu acho que sem dúvida nenhuma cria essa distorção, né? E a psicologia explica isso muito bem, né? As pessoas tendem a se comparar com o de cima, né? Então, quando você está nessa carreira e só se relaciona nesses ambientes, né? Os integrantes dessas carreiras, e isso é muito presente nas carreiras jurídicas, né? A pessoa começa a se comparar com o topo do advogado mais bem-sucedido do escritório lá da Faria Lima de São Paulo, entendeu? E aí começa a acreditar que você, por ser uma autoridade, por ser um membro do Ministério Público, por você ser um membro do Judiciário brasileiro, né? Você necessariamente tem que receber como um sócio do advogado, né, do escritório top do Brasil, né? Então, começa a ter, primeiro, acho que essa visão distorcida da realidade, né? São realidades muito distintas, né? E a realidade do Estado brasileiro é uma realidade muito dura, né? A gente vive um Estado com limitações fiscais muito pesadas, né? Então, as pessoas, primeiro, acho que elas perdem essa noção da realidade brasileira que você está mencionando aí, e o que é mais grave para mim é o reverso dessa medalha, né? Porque quando você tem cidadão brasileiro que é bombardeado a cada semana com manchetes dos jornais, dos portais da internet, dando inúmeros exemplos de juízes, membros do Ministério Público que ganharam 100, 200, 300, 400 mil por mês, né? Os números do CNJ mostram que praticamente 4 mil juízes brasileiros ganharam mais de R$ 1 milhão em 2023, né? O É... CNMP fez um apanhado da média salarial dos promotores e estava mostrando, né? A média salarial, eu acho que eu lembro do Ceará, que é meu estado, estava em 37 mil, a média, dentro do normal, dentro do normal. Uhum. Mas quando você olhava para Santa Catarina, que estava no topo, a média salarial dos caras era 93 mil reais. Pois é. E Uma aí o média, cara. cidadão brasileiro, quando olha essas notícias, né, e verifica isso, ele começa a questionar a própria legitimidade desses representantes do Estado brasileiro, né? Então você corre um risco, eu acho que e isso os integrantes das altas cúpulas, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público brasileiro, eles não se aperceberam ainda de que o judiciário brasileiro, o sistema judiciário e judicial brasileiro, vem perdendo legitimidade perante a sociedade brasileira, inclusive pela falta de uma política remuneratória que coloque limites a esses pagamentos exorbitantes dentro, na estrutura dos tribunais e dos órgãos do Ministério Público Brasileiro. Então, acho que é um problema muito grave que precisa ser analisado. Não, não é caça às bruxas, né? Não é questão de expor as pessoas, né? Publicamente, né? Mas é uma questão de pensar de uma forma sistêmica como criar um equilíbrio entre incentivos à carreira que precisam ter, a gente realmente precisa ter integrantes do Estado brasileiro que sejam bem qualificados, que se sintam motivados, mas também a gente não pode errar na mão, como a gente vem errando na mão nos últimos tempos no Brasil, e inclusive minando a credibilidade do Estado brasileiro com esses sistemas de pagamentos muito fora da realidade que a gente tem no Brasil. Bruno, pegando um gancho imediato com isso que tu acabou de falar.
que é sobre como esse recebimento de privilégios ele se relaciona com a percepção que as pessoas têm das carreiras e como isso vai impactar a legitimidade que as carreiras têm. E toda vez que eu falo isso, as pessoas às vezes, quando eu falo essa frase, as pessoas, principalmente do direito, elas estranham muito. Porque a gente diz, olha, as pessoas, as instituições, e um juiz, ele é uma instituição. Ele representa uma instituição. E toda instituição, para sobreviver na democracia, ela precisa de apoio popular. Não quer dizer que ele deve tomar decisões em ter apoio popular, mas ele precisa desse apoio popular para ele existir. E quando o apoio popular vai se corroendo, na medida que ele se corrói, mais fácil fica para aquelas instituições serem demolidas, atacadas, prejudicadas e por aí vai. E tem uma frase, isso eu botei até num dos artigos na minha dissertação de um artigo de um cara, eu acho que é da Polônia, que ele estava escrevendo sobre a captura de tribunais lá. E assim, eu acho que ele colocou de uma forma assim quase poética. Tá em inglês, mas vê só. Vou tentar traduzir aqui de maneira livre. Por mais importante que as instituições sejam como pontos focais em um sistema constitucional, a sua chance de sobrevivência está ancorada no seu pedigree institucional e o seu prestígio só está garantido com apoio popular da sociedade civil. É, acho que é bem por aí, né? Acho que eu comungo muito dessa. Não conhecia essa citação, mas acho que tem muito a ver com o meu trabalho, né? E aí eu vou até dar um passo além, né? Para não ficar só na questão, né? Do judiciário específico ou até mesmo dessas carreiras de elite do serviço público, né? Mas pensando na legitimidade do Estado como um todo e todo esse sistema de privilégios, né? A gente é, sente isso na sociedade brasileira, muitas vezes, periodicamente, a gente vê a sociedade brasileira sendo sacudida por movimentos que questionam essa lógica de atuação do Estado brasileiro nessa questão da distribuição dos privilégios, né? Vou dar um passo aí para 10 anos atrás, né, as manifestações de 2013, né? As manifestações de 2013, né, um fenômeno aí ainda por ser já muito estudado, mas ainda vai ser muito estudado ainda no Brasil, esse fenômeno, né? é, Foi um processo de questionamento geral da sociedade sobre várias falhas nessa forma de atuação do Estado, né? Quando as pessoas vão para as ruas, né, e vão pedir saúde e educação padrão FIFA, né? Na verdade, as pessoas estavam questionando o Estado brasileiro que concedeu aí, por meio de uma série de subsídios, uma série de tratamentos especiais, né? Uma série de estímulos governamentais de crédito do BNDES para você criar as arenas, né? Todas as obras relacionadas à Copa, à Olimpíada, né? Sendo que a educação pública brasileira, a saúde pública estava em frangalhos, né? Quando você tem toda manifestação relacionada, por exemplo, à questão do Petrolão, do escândalo da Lava Jato, né? Sem entrar no mérito aí, né, de todo o uso político que a operação teve, né? Que inclusive sou muito crítico de muitas das decisões que foram tomadas ao longo do processo, né? Mas se você olha a tudo que foi exposto naquele período, né? Na verdade, os grandes escândalos não era só corrupção que a gente estava falando, a gente estava falando de uma série de operações do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, uma série de isenções tributárias que foram sendo concedidas para uma Más série de escolhas empresas, né? políticas. Que, na verdade, são escolhas para os amigos do rei, né? Que foram um grupo de empresas que acabou sendo beneficiado por aqueles vários programas governamentais que foram criados naquele momento, né? E
a indignação popular com aquele escândalo de corrupção, na verdade, é uma revolta com um processo de um Estado que distribui privilégios para vários setores empresariais. Quando você tem assunto aí do momento aqui, né? Acho que vai ser o episódio vai ser publicado depois, né? Mas nós estamos falando aqui no meio do momento quente aqui no Pix. Brasil sobre a questão se o governo vai taxar ou não o Pix, né? Toda essa polêmica, né? Se a gente sai um pouco dessa polêmica, se é fake news, se não é, né? Se o governo realmente queria ou não taxar os Pix, né? Na verdade, toda essa polêmica surgiu de uma resistência da sociedade brasileira contra uma carga tributária que já chega a 33, 34% do PIB, né? E quando a gente vai discutir a carga tributária brasileira, no fundo, o que a gente observa no Brasil é que é uma taxa cobrada de forma extremamente desigual na sociedade brasileira, né? Você tem, né, assalariados, você tem uma série de consumidores brasileiros que pagam uma carga tributária muito alta, e você tem segmentos da sociedade brasileira que, por uma série de benefícios tributários concedidos aí para suas aplicações financeiras, para suas despesas médicas, né, seus abatimentos todos no imposto de renda, você não tem uma carga tributária que é progressiva no Brasil. Ela é progressiva até um determinado ponto, depois, quando chega nos 10, nos 5, no 1%, no 0,1% da população brasileira de renda mais alta, a carga tributária cai vertiginosamente, né? Isso gera um sentimento na sociedade de que o Estado brasileiro é um Estado injusto, né? Que trata as pessoas de uma forma desigual. Que se você tem uma boa conexão, se você é rico, se você é bem conectado com quem está no poder, você tem acesso a uma série de benesses concedidos pelo Estado que o cidadão comum não tem. Isso gera um estado de perda de legitimidade do Estado e torna o Estado vulnerável a uma série de atos populistas, antidemocráticos, que vão questionar esse Estado. Então, o medo que eu tenho em relação, por exemplo, ao judiciário, com esses pagamentos exorbitantes que são feitos para a magistratura, para os membros do Ministério Público no Brasil, é de um agravamento desse processo de perda de legitimidade da população, né, do Poder Judiciário, do sistema judiciário em relação à população, que já vem sendo, né, É esgarçado só nos a gente olhar últimos para a história, tempos. né, Bruno? Olha para a história. Pô, a Revolução Francesa foi isso. O Exato, pessoal não aguentava mais e botou o sistema abaixo. Não estou exato. dizendo que isso vai acontecer, Uhum, mas que o sentimento contribui para essa ideia de que para que a gente está sustentando um estado desse? Então, por exemplo, você inaugurou, falou sobre o Pix agora, e eu acho que essa questão é muito boa, porque ela traz questões econômicas, ela ilustra o teu ponto de como um estamento burocrático, né, na nomenclatura do Fauro. E aqui eu já vou pedir até para tu, em cima disso que tu tá falando, vamos falar sobre patrimonialismo, né, como há uma apropriação privada sobre os elementos do Estado, e isso se manifesta tanto no cara que fala, você sabe com quem você tá falando, até o cara que faz um hobby para desenhar uma lei que permite que ele tenha menos imposto quando o cara está no 0,1%. Porque esse negócio do Pix aí, e me corrija se a minha visão está errada. O Brasil ele tem um sistema burocrático do ponto de vista econômico, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista tributário, sobretudo, muito injusto e muito problemático para quem quer empreender. E aqui não é discurso de direita, pessoal. A gente está fazendo uma avaliação de fatos, certo? E todos esses elementos, previdência, custos, tributário, que é complicado e é caro, trabalhista, tudo isso você junta, então você cria um sistema em que empregar as pessoas na formalidade é muito caro.
Então hoje a gente tem uma sociedade que tem 30, 40% da força de trabalho na informalidade. E aí você diz, ah, essas pessoas são sonegadoras. São. E se elas não sonegassem, elas não estavam comendo, elas não estavam sobrevivendo. Elas seriam pobres. Essas pessoas já estão numa camada difícil da sociedade. E se a gente fizesse elas pagarem o que elas devem, elas iam à bancarrota. E aí o que, que o governo faz? E aí entra a discussão filosófica. A pessoa faz. Eu acho que existe uma discussão filosófica muito interessante aqui, porque eu acho que todo mundo deveria pagar o imposto que deve. Porque quando eu não pago, o Bruno vai pagar mais para compensar o que eu não paguei. Sim. Então, de um ponto de vista de igualdade das pessoas, isso é é um ponto de vista justo. Eu fiz isso aqui, aí vem até um Pô, efeito agora que vai ficar você. no vídeo aí, ô desgrama. Mas, enfim, o que vai acontecer é que essa é uma primeira perspectiva filosófica. Então, a gente tem pessoas que deveriam pagar a sua parte. Só que a gente tem que enxergar que as pessoas que estão pagando as partes delas, elas foram privilegiadas, e aqui eu não uso privilégio no sentido que tu fala, né? A gente fala privilegiadas no sentido de que elas também tiveram a sorte de conseguir o emprego. E aí elas estão protegidas, têm uma certa proteção pela carteira de trabalho que elas têm, pela CLT que elas têm. E aí as pessoas que não conseguiram, elas não têm essa proteção. E aí o que vai acontecer é que o governo vai lá, ele expande a base, né? Porque agora ele não diz, ah, era 2.000, foi para 5. Não, o problema não foi nem esse. O problema é que agora o governo queria, né? Voltou atrás, queria ver o que os bancos menores e as maquinetas, né? Mercado Pago, faziam de transações. E assim, vem a narrativa de dizer, ah, mas vai pegar os grandes. O cara, se era para pegar só os grandes, por que botar 5.000? Por que não mais? Vai pegar todo mundo. Você pode dizer que quer pegar X, mas que vai pegar todo mundo, vai pegar. E isso abre margem para essas pessoas serem pegas. Ah, mas é sonegador. Beleza, você pode achar que o cara é sonegador e que o cara tem que pagar. Mas você também arque com a perspectiva de justiça de que essa pessoa está sonegando, não é para enriquecer. Ela está fazendo um bico a mais. Ela às vezes é um aposentado que vende coco, às vezes é um cara que trabalha no emprego e depois à noite vai fazer Uber. E aí, dessa forma, ela consegue manter, às vezes, uma casa com dois, três filhos, com cinco, seis pessoas dentro de casa. Então, existem duas perspectivas filosóficas sobre justiça muito, muito fortes aqui. E tudo isso volta para toda a ideia do estamento burocrático que a gente criou, que alimenta um sistema que transfere renda dos pobres para os ricos. E aí, depois de toda essa construção, dessa digressão que eu fiz, eu te pergunto, eu volto para ti, eu peço até desculpa. Vamos tratar agora de patrimonialismo. E aí, como a tua ideia de patrimonialismo deriva da construção que o Fauro fez de estamento burocrático ela explica a ideia da elite pública atual. Então, acho que a gente vai acabar desembocando nessa questão aí do sistema tributário atual, né, nessa polêmica do PIX, né? Mas resgatando aí, né, o trabalho fenomenal aí do Raimundo Faoro, ou Fauro, né, nos Donos do Poder, né? A obra dele recupera lá atrás, né, desde a origem do Estado português, né, mostra como que todo o desenvolvimento do Estado português, né, que acaba repercutindo na formação do Estado brasileiro, esse Portugal se desenvolve aí todo o processo de expansão marítima portuguesa, ele foi baseado vamos usar o termo que a gente usa hoje modernamente, né, numa parceria público-privada, né, que foi muito bem sucedida na sua concepção, né, em que a coroa portuguesa, para financiar toda a expansão marítima portuguesa, primeiro pela costa da África, até chegar à Ásia e acabou chegando aqui na América, no Brasil, né? E isso partiu de uma estrutura, de um arranjo, né,
baseado, né, numa concessão, né, o Estado português concedia uma série de direitos, vantagens, incentivos para uma elite burguesa portuguesa naquela época, nós estamos falando aí de século XIV, né? Lá atrás, né? Então, o Estado português concedia, por exemplo, direitos de exclusividade na exploração comercial, na exploração colonial para diversas sociedades empresariais portuguesas daquela época, né? Então, eram monopólios, eram direitos de exclusividade, eram subsídios, era financiamento com juros bastante módicos, né? E isso, por um lado, né, um estímulo para o setor privado, e de outro lado, o Estado português ele criou aí toda uma casta, né? Você usou essa expressão, né? Todo um aparato estatal de magistrados, militares, membros da fazenda portuguesa, né, da, da área financeira, que foram sendo estabelecidos nesses entrepostos comerciais portugueses para dar suporte, né, à presença do Estado português nessas que acabaram sendo colônias portuguesas. Então, o Faoro ele mostra como ao longo do tempo, né, essa elite, de um lado, essa elite privada, né, empresarial, burguesa, no início, né, nobres, né, mas depois, né, burgueses, e do outro lado, uma elite que ele chama de estamentos, né, estatais dessas carreiras, né, de carreiras jurídicas, militares e financeiras, por assim dizer, esses dois grupos eles foram se retroalimentando e gerando aquilo que foi a construção do grande Estado português. Isso transfere para o Brasil, quando o Brasil, né, se firma como uma grande colônia portuguesa. Isso se aprofunda no Brasil com a vinda da família real em 1808 para o Brasil. Então, você tem, né, toda essa estrutura implantada aqui no Brasil. E essa forma de funcionamento do Estado brasileiro, né, em que o Estado concede benefícios para o setor privado e, ao mesmo tempo, o Estado fortalece uma elite estatal, isso é mantido no Brasil com a independência e depois com a proclamação da República. Os donos do poder, o Faoro chega até a década de 30, né? Mas quando a gente atualiza, né, essa forma de funcionamento brasileiro atualmente, né, que é o que eu procuro fazer no trabalho, né, sem nenhuma pretensão de atualizar o Faoro ou de rever a obra, né, não tem nada disso, eu só construo paralelos entre uma coisa e outra, né, a gente observa que esse ainda é um modo de operação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro concede uma série de benefícios para uma elite empresarial brasileira, e aí são benefícios tributários, são créditos subsidiados, né, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, são uma série de estímulos, é uma regulação muitas vezes frouxa, né? Muitas vezes você tem agências regulatórias sendo ocupadas por integrantes que vêm do setor privado, né? Que têm interesse ali nas decisões daquelas agências regulatórias. Então, o Estado brasileiro, então, ele fortalece, ele concede uma série de benefícios para essa elite empresarial. E do outro lado, o Estado brasileiro também, atualmente, ele fortalece essa casta, esse estamento, né, na expressão do Faoro, dessas carreiras que se autodenominam carreiras típicas de Estado, né, que é essa elite estatal brasileira que obtém cada vez mais uma série de vantagens autodeclaradas prerrogativas, né, e rendimentos, né, que tornam essas carreiras
cada vez mais poderosas dentro do aparato estatal brasileiro. Então, aquilo que o Faoro mostrou que acontecia em Portugal lá no século XIV, quando a gente olha para o funcionamento do Estado brasileiro, a gente vê que pouca coisa mudou, né? Por isso que eu coloquei como o subtítulo, né, desse primeiro volume, os novos e velhos donos do poder, né? Porque vem novas carreiras que surgem aí, né, que não estavam lá no desenho, né, que foi retratado pelo Faoro, mas que se alçam, né, se alçaram a esse patamar, e esse processo ele se aprofunda, né? E é um processo que alimenta a desigualdade no Brasil, né? Que faz com que, como você mesmo falou, né, a gente tenha uma carga tributária extremamente desigual no Brasil, né? Que ela vem crescendo, a carga tributária cresce à medida que a renda das pessoas aumenta, mas quando chega no 10% da renda, ela começa a cair e ela se aprofunda no 1%, no 0,1%. E isso acaba gerando uma série de críticas, né, desconfortos, indignação na população, quando a população ela se vê muito mal atendida por esse Estado brasileiro que é tão generoso com alguns poucos, né, com o 1%, e atua de forma tão insuficiente para os 99% mais pobres, né? Bruno, eu sei que pra gente que tá conversando aqui parece muito concreto, mas eu quero deixar ainda mais concreta a nossa conversa. Tem um certo ponto do livro que tu vai falar de um caso do Bernardo Paes, do Instituto Inhotim. Eu queria que tu pegasse esse caso para mostrar e também citasse privilégios dos penduricalhos de CN, do Ministério Público, da magistratura, por exemplo, e como as leis elas são feitas sob medida para atender interesses privados. Porque eu acho que a maior delas, e isso aqui ela é muito pouco, mas aqui a gente vai falar de dinheiro, né? Mas a gente teve um grande exemplo no ano passado de um desembargador que queria concorrer à reeleição e passaram uma emenda constitucional só para beneficiar ele, e aí ele perdeu a eleição. Fizeram uma fucking emenda constitucional só para beneficiar uma pessoa e o cara não conseguiu ser eleito. O nome disso é karma. Mas isso também é uma das formas de patrimonialismo e de como as Claro. leis são desenhadas, mas eu quero mais no sentido econômico, de como o dinheiro sai do orçamento que deveria ser direcionado à população que mais precisa e vai para o bolso de gente que não precisa tanto. Não, são alguns casos concretos, né, que dão a ilustração aí dessa ideia do privilégio como lei privada, né? E até começo o livro contando o caso do Museu Inhotim, né, que é um espetáculo de centro é um museu, é um parque, talvez um dos principais, né, espaços culturais criados no Brasil de algum tempo para cá, né, reconhecido no exterior, né, aqui, né, sou mineiro, já devem ter percebido pelo sotaque, né? Ele foi construído ao longo, né, das últimas décadas aqui nos arredores de Belo Horizonte, uma obra fantástica, fruto, né, do empreendedorismo, né, de um grande empresário do setor da mineração aqui em Minas Gerais. Então, não é uma crítica ao instituto em si e nem à iniciativa de criação dele, né? O que eu retrato no livro foi uma manobra legislativa que foi implementada aqui no estado de Minas Gerais, numa dessas reformas tributárias, né, da legislação tributária aqui no estado de Minas Gerais, em que foi introduzido um dispositivo, né, concebido a dedo para beneficiar o empresário que criou o Inhotim,
Esse empresário ele acumulava junto ao Estado de Minas uma dívida tributária de milhões, centenas de milhões de reais, né? E foi estabelecido nessa legislação aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas um dispositivo em que se abria a possibilidade para qualquer pessoa utilizar obras públicas, obras de arte, doando essas obras para o Estado como um abatimento na sua dívida tributária. Tá? E, obviamente, né, todo mundo sabia que esse dispositivo foi criado para aliviar a dívida tributária do mantenedor do Instituto Inhotim, né, mas ao longo do tempo, né, houve um arranjo que é pior ainda, né, que a obra foi transferida para o Estado com abatimento de boa parte da dívida tributária, né, mas havia a proposta de você depois fazer um acordo entre o Estado e o próprio Instituto para que o Instituto administrasse o próprio acervo de obras e instalações que ele próprio havia transferido Eu para vou o dar aqui para Estado como vocês, mas eu fico. abatimento de dívida, né? Eu vou dar as obras aqui para vocês, mas vocês deixam comigo, porque Uhum. já tá tudo bonitinho aqui, e aí o pessoal Exato. continua me visitando para ver, e eu continuo lucrando com isso. Tudo certo. Então, é um dos Quando eu exemplos. comecei a ler aquilo ali, quando eu tava chegando no fim, eu disse, cara, eles continuaram com as obras. Eu tenho certeza, eles não doaram essas obras de entregar. E é um exemplo de como você, então, realizou toda uma operação legislativa, né, com um acordo depois sendo feito para você, praticamente oficializou aí um grande processo aí de perdão de uma dívida tributária de centenas de milhões de reais, né? Isso um exemplo, né? Você citou aí do caso do desembargador, né? Outro exemplo, né? Leis criadas aí a dedo para esse tipo de caso, né? Quando a gente olha dentro da estrutura do Estado brasileiro, a gente tem inúmeros exemplos, né? Seja de benefícios tributários, de operações do BNDES, né? Que tem é, o mesmo modo de funcionamento, né? Quando você olha, por exemplo, você citou, né? Os penduricalhos, né? Quando você vê toda essa criação, né? Essa criatividade que existe hoje no Judiciário e no Ministério Público Brasileiro, de criação de toda a sorte de de auxílios, né? Auxílio moradia, né? A licença compensatória, né? Pelo acúmulo de cargos, né? Você vê toda uma manobra aí de ressuscitação dos quinquênios, né? Para o pagamento dos juízes, toda a criatividade que tem tribunais afora de criação de Licença auxílio educação, prêmio, auxílio capacitação, licença prêmio, férias, né? férias para os juízes Venda de federais. férias. Não, um dia de férias para cada 2, 3 dias trabalhados e o dia de férias pode ser vendido. Exato. Tudo isso sendo pago como uma indenização, né? Que é o que é a senha, né? Você ter a criação desses benefícios com carimbo de ser uma indenização, Isso você até para faz com que fure aquele o que o teto e não Fux pague o imposto de renda. tinha aquele caso do que o Fux, do auxílio moradia. Auxílio O moradia. auxílio Exato. moradia como verba indenizatória. Eu Sim, disse assim, ó, todo mundo tira do próprio salário para pagar o seu aluguel. Mas o juiz, ele tem direito a não fazer isso. É como se uma pessoa privada que não fosse servidor público, pudesse abater do imposto de renda o seu aluguel. sim, Mais ou sim. menos isso aí, né? Isso. Então, tudo isso são privilégios, né? São benefícios que são criados para grupos específicos, muitas vezes fruto de pressão política,
de ameaças, né? Às vezes, né? A classe política tem medo, né? De certas carreiras, né? Tem medo do Ministério Público, tem medo da magistratura, tem medo dos fiscais da Receita, tem medo dos delegados da Polícia Federal. Então, esses tem medos dos grandes empresários, né? A classe política precisa dos grandes empresários para se reelegerem, né? Com doações, né? Lícitas ou ilícitas, tá? Então, todos esses privilégios que nós estamos citando aqui são criados, e aí voltando no início da sua discussão, muitas vezes criados legalmente, né, com o manto da legalidade, né, seja via legislação, seja via decisões judiciais, né, mas que no frigir dos ovos, né, tem um caráter muito duvidoso a respeito da legitimidade daquele tipo de pagamento, né? Porque você falou muito bem, né? A cada benefício tributário que o governo concede para um determinado grupo de empresas, ele tem que aumentar a carga tributária das outras, inclusive dos consumidores, para compensar aquela perda de arrecadação. A cada vez que o governo ele abre mão de receber uma dívida tributária de uma determinada empresa, né, ele vai ter que tirar esse recurso de outro lugar, ou ele vai deixar de colocar recursos em outras formas de atuação do Estado, né? Então, tudo isso acaba alimentando um processo de concentração de renda e de ineficiência do Estado e da economia brasileira, que acaba gerando essa sensação que a gente tem na sociedade brasileira de que o Estado brasileiro não funciona e aumentando aí a tentação para aventuras populistas ou autoritárias que prometem colocar o Estado abaixo e construir uma coisa diferente. Bruno, antes de eu voltar para essa parte mais reflexiva, eu quero continuar na prática. E aqui a gente já falou muito de Ministério Público e de magistratura, então antes que o pessoal fique doido aqui com a gente, vamos tratar de outras perspectivas. E tem um argumento que antes da gente tratar dessas perspectivas, eu queria que você trouxesse também, e isso a gente já conversou sobre em outras oportunidades. Muitas vezes, quando a gente vai falar desses penduricalhos, a resposta que a gente recebe é: olha, o que existe é um mandamento constitucional que manda que os vencimentos dos servidores sejam atualizados pela inflação, e essa atualização não ocorre. Então, o que acontece é que criam-se esses penduricalhos para que a carreira tenha essa atualização. Porque se a gente atualizasse, isso ia cair para os aposentados. Se caísse para os aposentados, aí o estrago era muito grande do ponto de vista orçamentário. Esse é o primeiro argumento que eu quero que a gente enfrente, e em seguida a gente vai tratar de outras três carreiras, e eu acho que tem uma que é odiada até pelos próprios funcionários, porque está acima de todos, que são os cartórios. Os Vamos cartórios, os lá. advogados públicos, mas vamos primeiro responder essa pergunta. Como você Eu acho responderia, claro. que isso aí é um pouco o que a gente observa, né, no Brasil de uma. Peraí, desculpa, desconcentrei aqui. Vai editar, não? Eu faço o corte, fica tranquilo. Não, então Tranquilo. espera só um pouquinho que eu vou. Minha bateria também está acabando. Vamos começar daí? Bom, acho que esse ponto que você levantou é muito interessante porque ele mostra como que no Brasil a gente vai fazendo as coisas erradas e acaba agravando ainda mais a situação, né? Bom, se o problema dessas carreiras, né, é que o Estado não está reajustando periodicamente os rendimentos dessas carreiras, ou porque falta um plano de carreiras, né, que faça com que tenha uma carreira longa, né, principalmente nas carreiras, né, do judiciário, né, onde que as pessoas já entram muito, muito perto do teto, né, então gera essa pouca distância entre o início e o topo da carreira, né? Se o problema é esse, né, é muito mais fácil, então, buscarmos a correção desse problema
é, pensando então numa estrutura de carreiras para tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público, né, pensando em sim criar mecanismos de reajustes periódicos que mantenham o poder de compra, do que você gerar esse incentivo que a gente tem nos últimos anos, em que essas carreiras elas se lançam aí na busca de criação desses penduricalhos que vão inflar os seus salários. Então, o que a gente tem concedido de penduricalhos para essas carreiras do Judiciário e do Ministério Público nos últimos anos, não tenho dúvida nenhuma que é em valores muito superiores do que você tivesse simplesmente feito uma recomposição da inflação nesse período. Então, a gente está criando uma distorção que agrava o problema, sendo que seria muito mais fácil você corrigir o problema de origem. A mesma coisa da nossa situação no meio empresarial. Tá? O que os empresários, quando os empresários batem à porta do governo, batem na porta do Congresso, pedindo incentivo tributário, pedindo crédito subsidiado, o argumento no Brasil a carga tributária é muito complexa, a infraestrutura é ineficiente, sendo que, justamente por causa dos benefícios tributários que foram concedidos ao longo dos últimos tempos, né, que você tem essa carga tributária tão complexa. Né? É justamente pela falta, né, pela poder de arrecadação do Estado, que é minado por esses benefícios tributários, que inclusive você não tem os devidos investimentos sendo realizados na infraestrutura. Então, seria muito mais fácil você corrigir, então, os problemas de origem do que ficar criando esse tipo de privilégio compensatório que só agrava a situação. Eu não duvido, Bruno, que tenha começado desse jeito que eles falaram, que a gente vai fazer aqui para recompor o nosso salário, porque senão vai para os aposentados e aí a gente não consegue fazer o de ninguém. Então, melhor a gente conseguir pelo menos dos ativos do que não conseguir o de ninguém. Só que aí, eu acho que isso foi crescendo. O gênio Exato. Aí saiu tirou da da lâmpada, lâmpada, não, não você volta não consegue mais. mais colocar a pasta de dente dentro do Sim, tubo. Depois que os caras começaram, tomaram gosto pela coisa, e aí eles continuam usando isso de desculpa, como se essa fosse a grande justificativa. E aí você vai vendo salário de 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil reais, e servidor público recebendo 1 milhão por ano. sim, sim. Que não Mas faz nenhum sentido para a estrutura do Estado brasileiro. Mas agora a gente vai entrar em advocacia pública e cartórios. Começando pela advocacia. Bruno, a advocacia a gente vê que existe um destaque muito maior para algumas procuradorias municipais e estaduais, menos do que para as carreiras federais, porque não existe perspectiva, não existe permissão para as carreiras vinculadas à AGU, né, que é Banco Central, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal, eles não podem advogar por fora. Então, Sim. o foco maior é nas carreiras estaduais e municipais, né? Ou existe até na carreira federal também esse tipo de privilégio? Não, houve a história dos honorários de sucumbência, né? Que Isso como por causa da OAB, né? Eles só quiseram estender para eles. Isso aí, a OAB abriu a porteira. aí justamente como que os lobbies operam e vão criando esses privilégios, né? Se você vai na origem do Instituto do Honorário de Sucumbência, né, na verdade, ele é uma indenização à parte que foi vencedora do processo, né? A origem da ideia do honorário de sucumbência é eu, pessoa física, tô lá na boa, na minha vida, chega um processo, uma pessoa entra com um processo contra mim, eu sou obrigado a parar minha vida, contratar um advogado, contratar perito, perder meu tempo, ir à audiência para, ao final, mostrar que eu estava certo. Então, a ideia do honorário de sucumbência é que a parte perdedora desse processo me indenize por todas esse meu trabalho e despesas que eu tive por entrar nesse processo. Então, a ideia do honorário de sucumbência é uma indenização à parte
vencedora. Aí o Mas advogado já entra em quan- jogada e diz: não, isso daqui é pelo meu trabalho. O cara quando houve isso, já está o, recebendo pelo contrato, pelo contrato, pelo trabalho ordinário dele. Ele não teve que parar a vida exato. dele. Isso faz parte do dia a dia dele. Exato. Houve esse lobby da OAB na discussão do Estatuto da Advocacia e a OAB conseguiu emplacar essa alteração legislativa em que o honorário deixa de ser da parte para ser do advogado, né? E aí, ao longo do tempo, eu conto no livro, né, houve uma imensa mobilização de lobby das associações dos advogados públicos que usaram todas as manobras possíveis para você conseguir que o advogado público também tivesse direito a esses honorários de sucumbência que até então iam para os cofres públicos, né, da União, dos estados e municípios, e agora há um entendimento que isso são verbas privadas, né, numa equiparação que é uma equiparação, inclusive, duvidosa, né? Porque o advogado público ele tem a garantia do seu salário significativo todo mês, ele tem toda a estrutura de trabalho dele bancada pelo Estado brasileiro, né? Ele não é penalizado pelas derrotas, né, nos processos, né? Então é uma equiparação que é uma equiparação extremamente duvidosa. E aí os advogados públicos hoje conseguir os honorários de sucumbência. Hoje, todos os advogados públicos ganham como ministro do Supremo, porque o pagamento dos honorários de sucumbência vai até o limite do teto, então ele é feito justamente para você chegar nesse patamar. Inclusive, os aposentados ainda ganham, por muito tempo ainda ganham, ainda continuam recebendo o pagamento. É uma verba privada administrada por uma associação dos advogados públicos, né? Tem um conselho curador lá dos honorários, pouquíssima transparência. Já fiz vários embates em relação à lei de acesso à informação para ter acesso aos cálculos do pagamento dos honorários, né? Tanto em nível federal quanto em nível do estado aqui de Minas, e essas informações foram negadas com o argumento de que essa é uma verba privada, então é um pagamento totalmente obscuro, né, que a gente não sabe se o valor que inclusive é pago é justamente o valor devido, né? Então não tem uma fiscalização da sociedade a respeito desses pagamentos. Então eu acho isso muito preocupante, né? E tem toda essa discussão que você citou, que é também um pleito antigo da Advocacia Pública Federal para você poder advogar. E aí é o melhor dos mundos, né? Porque aí você, para essa carreira, você tem todas as garantias do setor público, com salário, sem avaliação periódica, sem cobrança, com a distribuição equânime dos honorários, né? Então não faz diferença se você é um advogado super dedicado, criativo, que mudou a interpretação jurisprudencial sobre um determinado tema, ou se você é um advogado público que carimba processo, né, a distribuição dos honorários é exatamente igual, né? O que, inclusive, é uma crítica ao argumento de que o honorário de sucumbência premia o mérito, premia a produtividade, né? Então, é todo um regime que nós temos hoje na advocacia pública brasileira que precisaria ser repensado, buscando valorizar os bons advogados públicos, esses realmente, eles merecem realmente serem bem remunerados, mas o que está acontecendo hoje é uma perda de parâmetro em que os advogados públicos no Brasil hoje querem ter o melhor dos mundos, todas as garantias do setor público e todas as vantagens da atuação deles no setor privado. Bruno, para para essa reta final aqui, eu acho que eu já tenho uma ideia, mas eu queria que tu elaborasse. Lá no começo a gente falou que quando a elite do funcionalismo e do serviço público eles constroem essa casta, essa série de privilégios sobre si, eles minam a própria legitimidade.
E é isso que permite que a gente esteja tendo e estimula que a gente esteja tendo esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, para a gente discutir uma forma de reverter isso ou de pelo menos mitigar. Como é que tu tem encarado o futuro dessa conversa? Como é que a gente está? Como é que tu um prognóstico que tu tem para o futuro do que pode acontecer para melhorar isso e do que está acontecendo no presente de algo que seja realmente bom para melhorar? Porque a gente tem uma reforma tributária que foi passada, vai demorar tempo aí, Sim. mas assim, ela já ajuda ela não vai diminuir carga tributária, mas ela vai simplificar muito a forma de pagamento, então a gente lida com um daqueles problemas da burocracia que a gente falou lá no começo. Tem sempre uma conversa sobre reforma administrativa que nunca vai para frente. E de vez em quando, isso até colocou, né? Por exemplo, o ministro da Fazenda disse que ia dar os 5 mil, a isenção de 5 mil, e para isso ia apresentar um plano que ia compor tudo. Só que dentro do plano tinha até taxação, enfrentamento dos supersalários. Aí o pessoal disse: ah, é má vontade com o governo. Não, pô, o governo disse que ia fazer uma coisa que factivelmente ninguém acredita que ele vai conseguir fazer. Enfrentar super salário é uma das coisas mais absurdas de se fazer nesse país em termos de dificuldade. Então, dentro desse panorama, como é que tu enxerga o futuro e o que é que tu vê no presente de sendo feito para melhorar esse sistema? Não, foi muito bom você citar a reforma tributária, que eu, inclusive, cito a reforma tributária muitas vezes, né? Todas essas conversas que eu tenho, né, que a gente está falando de privilégios, é uma conversa que gera depressão em muita gente, né? Porque as pessoas acabam falando, olha, realmente é isso mesmo, não tem solução, O que é fechar, que eu tô então, fazendo? O cara vamos fechar literalmente esse pensa assim: o país. que é que eu tô fazendo nesse país quando o cara Pois tá é, você já vivo? foi embora, né, Davi? Aí todo mundo vai seguir seu Não, mas eu ainda caminho aí. volto, eu ainda pretendo voltar. Tô brincando. Mas eu cito o caso da reforma tributária como um exemplo de que as coisas são possíveis, né? Porque a reforma tributária, né, tem inúmeras críticas, inclusive ela foi, em muitos pontos, ela foi distorcida justamente pela ação dos lobbies, né? Como a gente está falando aqui, mas o espírito dela é muito positivo, né? No sentido de você ter um sistema que cobre a mesma alíquota, ou vão ser algumas faixas de alíquotas diferentes, para praticamente todos os bens e serviços no Brasil. Isso vai limitar muito a possibilidade de concessão de benefícios tributários, tem um potencial de acabar com a guerra fiscal de estados e municípios, trata todo mundo igual, né? Ou muito de forma muito similar. Então, vai muito na linha de uma reforma anti-privilégios que a gente gostaria que fosse estendida para outros setores aqui no Brasil, tá? E por que a reforma tributária deu certo, né? E aí eu acho que esse é o caminho que a gente deveria espelhar para outras frentes, como a frente que você citou da reforma administrativa, né? O grande mérito, a meu ver, que fez com que a reforma tributária desse certo é que ela partiu da sociedade. Primeiro, um processo de amadurecimento de discussão que já vem ao longo de 40 anos, né? Mas mais do que isso, né, o embrião dessa reforma que foi aprovada agora, né, partiu de um grupo, né, que foi capitaneado pelo Bernard Api, que hoje é o secretário extraordinário de reforma tributária do governo, mas quando ele concebeu o primeiro anteprojeto de reforma tributária, ele estava fora do governo, estava no setor privado. Ele criou uma associação, né, um centro de estudos, né, que é o CECIF, né, Centro de Cidadania Fiscal, que ele reuniu uma série de acadêmicos, uma série de tributaristas, contadores, economistas, gente dos mais variados setores da economia, que se debruçaram sobre os problemas do sistema tributário brasileiro, se espelharam nas melhores práticas internacionais e elaboraram um anteprojeto que foi discutido amplamente com diversos setores
da economia, né, antes de ser apresentado para o Congresso. Então, foi, houve um processo de convencimento de algumas lideranças do Congresso, isso é 2019, né, quando se apresenta a primeira versão lá da PEC 45. Então, sai da sociedade, sai de um debate que foi um debate na sociedade, para depois ir para a política. E dentro da política foi feito todo um trabalho também de convencimento das lideranças políticas, né, que durou vários tempos, né, parte no governo Bolsonaro, parte no governo Lula, ampla discussão na sociedade, até que a gente chegou na aprovação dessa, tanto da PEC, quanto agora da regulamentação da proposta, né? Eu acredito que uma pauta, por exemplo, de uma reforma administrativa, né, a gente tem grandes especialistas dentro do setor público, grandes especialistas na academia, no setor privado, que entendem de gestão de recursos humanos, né, que são especialistas nas boas práticas internacionais, né, que a gente pode pensar numa consolidação das carreiras no Brasil, na criação de estruturas de carreira que tenham, né, vários níveis em que a pessoa vai galgando esses níveis, que tenhamos, que a gente possa criar métodos justos, né, e eficientes de avaliação de desempenho para premiar os bons servidores e penalizar os servidores que não são comprometidos. Então, tem toda uma agenda que é possível avançar, né? E a única forma que a gente vai conseguir vencer os lobbies, né? Porque na reforma tributária havia pesadíssimos lobbies empresariais contra a reforma tributária, de empresas que se beneficiam desse caótico sistema que a gente tem hoje. Mas esses lobbies foram, pelo menos parcialmente, boa parte deles foram derrotados, né? Então a única forma da gente derrubar os lobbies corporativistas, né, do serviço público, né, num debate franco da sociedade, setor público, setor privado, academia, né, elaborando aí propostas que sejam amplamente debatidas numa estratégia de convencimento da classe política, de expor, né, uma conversa com dados, com números, né, para só assim a gente consegue enfraquecer esses lobbies e conseguir aprovar uma reforma administrativa. Eu não sou totalmente pessimista de achar que não dá para fazer, que os lobbies são invencíveis, mas eu acho que o único caminho para a gente fazer isso é com o envolvimento da sociedade na discussão e no avanço desse debate. Por isso que eu acho que é muito importante essa iniciativa que você conduz aqui, né, no 11 Supremos, né, de trazer essas discussões que são discussões relevantes, porque essas discussões aqui elas vão se alastrando pela sociedade, né? Você tem um público muito seleto de assinantes e de ouvintes e de espectadores, né? Então é muito importante que haja canais como esse seu para a gente levar adiante essas discussões que são discussões republicanas, né? Quando a gente fala de uma agenda anti-privilégios, na verdade é uma agenda pró-república, que é o que todos nós almejamos, né? Que a gente tenha um país que cresça, mas que cresça também de forma inclusiva e de forma sustentável. Falou em República agora e me passou batida e eu faço até um alto jabá, o Bruno, da conversa que a gente estava tendo, o artigo que eu falei, né? É, como essa ideia dos privilégios ela se alastra pelo serviço público e como as pessoas, os servidores, eles perdem até a linha entre o público e o privado começa a ficar borrada, né? E aí eu fiz aquele artigo que a gente estava conversando aqui, que é a nova fase do patrimonialismo. E a gente mostra que além dos privilégios que eles se auto concedem por via de lei, privilégios aqui no sentido técnico da palavra, eles não se satisfazem com isso, eles ainda buscam outras formas. Porque parece que tem gente que não está satisfeito com o salário.
Então a gente tem no meu artigo eu cito três exemplos que são bastante ilustrativos disso. O primeiro são os policiais que começaram a gravar as operações e transmitir no YouTube. Alguns transmitiam até, parece que ao vivo. Uma amiga minha que estuda para concurso da polícia me disse que isso mudou até o sistema da polícia em São Paulo, porque teve um cara que as pessoas podiam assistir a batida policial na casa delas através do YouTube, a polícia chegando. E aí os caras ganham seguidores, monetizam através do YouTube, eles ganham com aquilo ali, e depois, se eles forem investigados, acontecer alguma coisa com eles, eles ainda têm a saída de entrar pra política porque eles viraram celebridades. E aí o segundo caso são deputados que começaram a vender assinatura pro Close Friends no Instagram, porque a lei só impedia, a disposição do Congresso só impedia pro YouTube, porque no Instagram não tinha esse mecanismo na época. E aí a lei parece que foi muito restrita e aí não abrange o Instagram e os caras continuam fazendo isso e vendendo assinatura para mostrar os bastidores do mandato. E aí o terceiro caso são o pessoal que virou influenciador dentro do campo do direito. O juiz que começa a que começa a, vamos nós, eu acho que o juiz que está só compartilhando conhecimento e ficou famoso, zero problema. Eu acho que isso é compatível com o que a Constituição diz, é professor, faz parte, educação. Agora, quando o cara começa a sacrificar o trabalho dele e a produtividade dele para investir na carreira privada, usando a estrutura que o Estado permitiu que ele tenha de estabilidade, aí a gente começa a ver um problema. E aí começam outros problemas, né? Vem as denúncias do pessoal que os juízes que pagam servidores para manter a sua produtividade, os juízes que reproduzem trechos de audiência para se promover na internet. E aí, por mais que ele não esteja ganhando diretamente, quando o cara tem muito seguidor, aquilo aí se transforma em dinheiro de outra forma. E aí você tem o uso da máquina pública, das audiências que foram gravadas não com aquele propósito. Tem questões de direito civil que podem impedir isso aqui, tem questão de LGPD, de direito de imagem. Tem um monte de problema envolvido, mas, enfim, tudo isso volta para o estamento burocrático e para a ideia de patrimonialismo do Raimundo Faoro, o que quer que a pessoa queira chamar, e que se constrói, né? Eu acho que os caras eles chegam num momento que eles estão numa aura tão grande de seres superiores ao cidadão comum que a única coisa que tem na cabeça é: o que é que eu posso fazer para ficar ainda mais rico? Para aumentar ainda mais o meu patrimônio? E É, aí entra a brincadeira dos concurseiros, né? Dizer que ser juiz, promotor, virou carreira meio para ser influenciador. aí é desvirtuamento completo, né, do que é público, do que é privado, do que é o sentido de ser um servidor público, né? Então, acho que esses casos precisam ter realmente um tratamento muito específico, né, porque aí já entra totalmente no extremo do extremo, né, do que se desvirtua em relação a ser um servidor público, né? Bruno, bloco final, indicações de leitura. Para você não precisar fazer seu auto jabá de maneira deselegante que nem eu fiz, eu dou o pontapé inicial com seus dois livros. O País dos Privilégios, dois pontos. Os Novos e os Velhos Donos do Poder. Foi lançado esse ano, Bruno? Foi no, não, final do ano passado. Foi, foi julho Metade de do ano dois mil e passado, vinte e pronto. quatro. É, Metade do ano passado. O Dinheiro, Eleições e Poder, que é fruto, acho que, da tua dissertação de mestrado, da tese de a tese de doutorado. doutorado, É, e o livro do Raimundo Fauro, que a gente citou aqui, que Os Donos do Poder, tradicional, foram as três contribuições que a gente fez aqui. Agora eu abro para você citar o que você achar de interessante para quem quiser acrescentar aí. Aí valem artigos de jornais, valem colunas, valem livros, valem artigos científicos, o que você manda. ótimo. Acho que um trabalho muito importante que foi realizado agora, muito baseado em dados, né? É um anuário de gestão pública, se não me engano é esse o nome, né? Feito pelo Instituto República.org.
Eles fizeram um trabalho muito bacana de um raio-x mesmo da estrutura do serviço público brasileiro, mostrando composição etária, composição, né, de cor, remuneração, né? Então serve muito para desmistificar essa ideia de que nós temos um Estado inchado, de que o número de servidores públicos no Brasil é elevado. Então tem várias comparações internacionais, trabalho super rico assim em termos de quantidade de dados. Então, para quem se interessa pela estrutura do Estado brasileiro, eu acho que é muito importante. E acho que tem um trabalho muito importante de um pesquisador, cientista político, Rafael Viegas, que fez um trabalho muito importante. A gente está falando aqui Ministério bastante Público. isso, das corporações, da atuação corporativista, né? O Rafael tem feito um trabalho muito importante. A tese de doutorado dele é sobre a atuação política do Ministério Público, mas ele tem feito um trabalho muito importante com outras carreiras. Acho que é um cara para se acompanhar. Ele é super ativo aí no X, nas outras redes sociais. Eu acho que vale a pena aí acompanhar o trabalho dele também. Maravilha. Bruno, eu, assim, eu não vou dizer que eu espero que as pessoas tenham aprendido, porque eu não acho que elas não vão ter gostado desse episódio, que não tem como a pessoa sair com uma experiência boa. A pessoa pode gostar da tua escrita e pode ficar satisfeita em saber mais. E assim, ainda é difícil, né? Às vezes a pessoa, depois de ter a experiência de saber tanta coisa, de ter lido tanta desgraça no teu livro, ela ainda pode dizer, "Mas eu preferia ter ficado sem saber." Mas eu acho que é como a gente estava conversando aqui. A gente precisa estar cada vez mais ciente desses problemas que estão circulando a nossa sociedade, porque só assim a gente consegue se posicionar quando a hora chega, né? Porque se você a gente não, se o problema não é nem conhecido, porque todo mundo sabe, os privilégios estão aí, tem muito privilégio, tem que enfrentar, beleza, mas na prática, o que são? Como é que eles afetam a gente? Como é que eles são individualmente? O que, que pode ser cortado com mais facilidade? O que, que não pode? Qual que tem a maior resistência política? Se a gente não tem essas diferenciações, se é tudo tratado de maneira abstrata, fica muito difícil da gente enfrentar. Então, eu acho que o teu livro faz um trabalho fenomenal nesse aspecto. Eu estou ansioso pelo segundo volume, para saber como é que o setor privado vai contrabalancear. Eu acho que talvez o segundo volume devesse ter sido antes do primeiro para não irritar tanto o pessoal e o pessoal do serviço público, eles não ficar logo com um pé atrás. Mas assim, eu acho que as pessoas deveriam comprar teu livro, ler teu livro, discutir essas ideias, porque, como você disse, quanto mais gente sabe, mais fácil é da gente discutir e enfrentar o problema. Fico muito feliz aí com todos esses elogios, e queria agradecer também esse espaço. Acho que você tem um público super seleto aí que acompanha seu trabalho. E acho que o nosso trabalho, né, de divulgador de ciência, né, como a gente faz, né, de trabalhos acadêmicos, né, vai muito nesse sentido, né, de popularizar os achados, né, os trabalhos, as pesquisas, os dados, né, e fico muito feliz aí de ter tido esse espaço. E espero que a gente tenha outras oportunidades. Espero voltar aqui com o volume 2 em breve para a gente continuar esse papo sobre privilégios agora no setor privado. Maravilha, Bruno, muitíssimo obrigado. E pessoal que fica por aqui, forte abraço e até semana que vem.